A palavra de Deus, ela falou no passado. A palavra de Deus, ela fala nesse momento presente. E a palavra de Deus, ela também tem o poder de nos revelar o futuro através das profecias que ainda hão de se cumprir. Então, nós vemos muitas das vezes na Bíblia Sagrada o salmista dizendo no Salmo de número 119 e no versículo de número 11, ele dizendo: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Salmo de número 119 e no versículo de número 105, nós vemos também o salmista dizendo: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vemos também que quando Deus ele foi criar esse planeta ao qual nós existimos, lá no livro de Gênesis nós vemos ele bradando que haja luz, ou seja, que todo o universo também foi criado através da palavra de Deus. Nós vemos também o apóstolo São Paulo, na segunda carta escrita a Timóteo, no capítulo de número 3 e no versículo de número 16, ele dizendo que toda a escritura divinamente inspirada, ela é apta primeiramente para ensinar, ela é apta para corrigir, ela é apta para redarguir e apta para instruir o homem na perfeita justiça de Deus. Então a palavra que nós vamos meditar e que nós vamos estudar é esta palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que é a Bíblia Sagrada. Então vamos meditar em alguns temas nesse momento e aprender acerca da palavra de Deus. O primeiro tema que nós estaremos estudando é uma pergunta, e uma pergunta muito importante. Quem é Deus? Para responder esta pergunta, estaremos usando a Bíblia Sagrada para respondê-la. A primeira resposta que nós temos está no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 8, que está escrito: Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é e o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós vemos aqui o próprio Deus respondendo esta pergunta. Nós vemos aqui que esta pergunta está no livro do Apocalipse. Esse livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, um homem que teve visões de Deus enquanto estava aprisionado na ilha de Patmos por causa do amor do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João aqui ele escreveu as próprias palavras do próprio Deus dizendo quem ele é e qual é o motivo dele estar mostrando aquelas revelações ao servo do Senhor. Então aqui Deus ele disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus está dizendo que quem ele é o início de tudo. Ele é o meio de tudo e o fim de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, ele diz o seguinte, que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. O significado desta palavra verbo significa palavra. A palavra verbo tem o seu próprio significado, que significa palavra. Ou seja, foi pela palavra de Deus que tudo foi criado. Foi pela palavra de Deus que veio a existir os animais, que veio a existir os vegetais e tudo que nós vemos à nossa volta. Então nós entendemos que aqui João estava dizendo que no princípio foi a palavra de Deus que criou tudo. Então o próprio Deus também disse em Apocalipse capítulo 1 e versículo de número 8, Eu sou o Alfa, o começo, o Ômega, o fim de todas as coisas. Aqui o próprio Deus responde quem de fato ele é. Agora vamos ver aqui mais alguns versículos que fala a respeito de quem Deus verdadeiramente ele é. Nós vemos no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43 e no versículo de número 13, o próprio Deus também respondendo esta pergunta, quem é Deus? Ele mesmo responde, o próprio Deus respondendo, eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou, ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Aqui
Nós vemos o profeta Isaías falando e profetizando a respeito de Deus. Deus mesmo falando na boca do profeta Isaías, eu sou. E quando eu quero fazer alguma coisa, quem que irá escapar de mim? Quem pode escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? O próprio Deus respondendo quem de fato Ele é. E nós vemos todos os atributos de Deus na Bíblia Sagrada, que é a onisciência, que é estar sabendo de todas as coisas ao mesmo tempo. A onipresença, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E a onipotência, porque Ele tem todo o poder. Então aqui nós vemos os atributos de Deus sendo ligado à sua pessoa. O salmista também diz que a natureza declara as obras das mãos de Deus. Que é isto que nós vemos, que é o próprio mundo, que é o próprio planeta Terra, também declara quais são as obras feitas pelas mãos de Deus e também declara a sua existência.